Tá conectando aqui. Fala pessoal, boa noite. Depois de muito tempo, mais uma live. E agora a nossa primeira live do ano, já na cidade de Arujá, São Paulo. É isso aí. Hoje a gente vai começar a bater um papo. Vamos ver. Opa, deixa eu abaixar aqui. Hoje eu estou fazendo nossa live pelo nosso notebook, né? Não estou com a CPU. Eu acredito que não vai cair, não. Eu acredito que vai segurar. Vou fazer essa live somente no YouTube. Não vou fazer ela no Instagram e Facebook como normalmente a gente faz. Deixa eu compartilhar com os nossos grupos aqui e a gente já começa. Vai lá. E vocês podem preparar as perguntas de vocês. Quem tiver pergunta, quiser fazer pra gente. Faça suas perguntas. Vamos falar dos nossos projetos hoje para Arujá, né? Para nossa nova empreitada aqui. Aí só falta um grupo aqui. Cadê esse aqui? Beleza. Bom, enviei aqui nos nossos grupos. Vou aproveitar aqui e vou compartilhar no nosso Facebook também, que é assim, pessoal. Tem que compartilhar para tudo quanto é lugar, que senão o pessoal não vem ver a gente, né? E já vamos deixando as perguntas. Deixa eu abrir aqui no YouTube para mim já vendo a galera que está chegando. Chat aberto para os membros, para os inscritos do nosso canal. E a gente já começa. Faça suas perguntas. Opa, a galera já está chegando ali, hein? Eduardo Salvador, olá, qual produto indica para tirar manchas de porcelanato rústico? Caramba, hein? Eduardo, não sei, cara, teria que ver que tipo de mancha. Normalmente, cada tipo de mancha tem um produto mais específico, né? Teria que saber com o que foi manchado, né? Não fazendo propaganda, mas eu já usei muito uns produtos da linha Pisoclean. Dá uma pesquisada. Se você conversar com um representante, você pesquisa na internet aí, explica para ele qual que é o tipo de mancha, o que causou essa mancha e com certeza ele vai te explicar qual produto melhor para você usar, tá? Digita aí, Pisoclean, tem muito produto bom, teria que saber, igual eu te falei, qual que é o tipo de mancha que tá tendo aí nesse piso, independente se ele é rústico ou não. Engraçado, tem uns produtos que são muito bons mesmo, tá? Pessoal, vamos contar um pouquinho aqui, né, como que tá a nossa vida, né, que tá acontecendo. Quinta-feira, agora, hoje deixa eu voltar aqui, que dia que é hoje? Quinta-feira foi dia 20. Dia 20 a gente mudou, né, da cidade de Quirinópolis, Goiás, e veio, né, de vez aqui para Arujá, São Paulo. Então a gente agora tá com sede aqui, a gente mudou definitivamente aqui para o estado de São Paulo. A gente está morando em Arujá. Era para a gente ter ido para um outro espaço. Eu estava alugando um outro espaço. E deixa eu ver se esse computador que está na frente. Qual que eu vi? Parece que o computador está na frente da tela. Aí, beleza. Era para a gente ter ido para um outro espaço. Eu tinha organizado para fazer a locação de um prédio no centro ali de Arujá, que ia comportar todas as nossas necessidades, né? A gente ia abrir a nossa loja nesse prédio, a gente ia morar lá, ia dar o curso, ia montar a fábrica e ter alojamento para os nossos participantes dos nossos cursos. Só que cidade grande é um pouco diferente, né, de cidade pequena, né? Então, existe, quando você for abrir sua empresa, você for abrir sua CNPJ aí, criar uma CNPJ, você vai criar, né? Independente. Todo mundo pergunta aí, Jair, qual que é o KNAI que usa, né, para um porcelanatarista? Que tipo de KNAI que a gente tem que usar? Porcelanataria ainda não é um segmento já reconhecido, né? Vamos pôr ali que está prescrito ali. Mas você vai entrar nos KNAIs de produção, de tipo marmoraria, confecção de refratários, artesanato. Então, ela tem um KNAI de produção, de fabricação. E aí, abrir a CNPJ é uma coisa. Poder atuar e criar seu registro em um local específico é diferente, né? Mesmo se você abre um MEI lá, o MEI não tem burocracia nenhuma, né? Você vai lá, cria seu MEI tranquilo. Quando você for para abrir sua inscrição estadual, para tirar seu alvará, para abrir a sua loja e a sua fábrica, aí a coisa é diferente, porque a fabricação
né, por lei ali, pelas leis de cada município, né, elas vão ter lá as restrições, se você pode abrir, se você pode atuar como produção naquele local ou não. Não quer dizer que você não vá conseguir, existem uns recursos, mas de início eles vão barrar. E aí você tem que entrar com recurso. Beleza, foi o que aconteceu, né? A prefeitura, a gente conseguiu organizar a parte da locação, mas quando chegou na parte da prefeitura, a gente já sabia que ia ser barrado. E foi barrado. E aí o contador daqui, né, conversou comigo e falou, Jair, dá pra gente entrar com recurso, né, dá certo, a gente consegue organizar, só que demanda um certo tempo, a gente precisa desse tempo para organizar. E eu não tinha esse tempo, né, na verdade não tenho, porque a gente dia 31 agora começa a nossa agenda de cursos. A gente está com 3 semanas de cursos já organizada aqui para Arujá. Então, dia 31 eu tinha que dar curso. Eu precisava já de uma certeza que eu ia ter o espaço para abrir a fábrica e o alojamento para o pessoal que vai fazer o curso. O nosso curso ele é com alojamento incluso, né? O pessoal fica no alojamento. Eu falei, então eu não vou poder esperar esse espaço. Eu estava lá em Goiás, eu precisava vir para Arujá, porque você estando aqui é mais fácil. E aí eu conversando com a dona da imobiliária, ela ajudou bastante a gente, ela foi e organizou um espaço para a gente. É onde que a gente está aqui hoje. Eu fiz várias postagens hoje de stories no nosso Instagram. Quem quiser depois segue a gente lá. É JJ Porcelanato, @JJ Porcelanato. E ela organizou pra gente, é como se fosse uma chácara aqui. É um espaço no setor industrial. Tá pertinho do centro, a 5 minutos do centro de Arujá. Muito bem organizadinho, um espaço muito grande. Então a gente tem aqui o espaço da casa, onde que a gente vai morar, né? E tem um alojamento aqui na parte de baixo, tem um espaço, um grande espaço para a gente fazer nossos cursos. Bom, resolvi o problema, né? Eu precisava vir, eu vim. A gente está aqui. E agora é organizar. A gente chegou quinta e tinha muita coisa para arrumar. Ontem que a gente foi conseguir ligar a internet aqui, porque não tinha. Então só hoje que a gente está fazendo a nossa primeira live. E aí os outros detalhes. Hoje foi mudar a energia, porque nosso equipamento é 220, aqui era 110, né? Ainda é algumas coisas. Mas devagarzinho a gente organiza. Então o primeiro passo agora é começar os nossos cursos presenciais. Então, ó, nosso WhatsApp já está aqui em cima, não sei se é de cá, não estou vendo ali. Vocês têm interesse em fazer curso com a gente? Tem vaga para a segunda semana de fevereiro. A gente vai abrir uma turma para curso de nicho de fim de semana, somente sábado e domingo, tá? Porque um nicho dá para ensinar ele num sábado e domingo. Uma cuba esculpida, alguns podem conseguir, outros não conseguem fazer uma cuba esculpida em sábado e domingo. Então, se a pessoa vai investir, vai fazer esse deslocamento, vai vir fazer esse curso, eu preciso que ela aprenda. Então, eu já não acho que seja interessante. Para fazer um curso de cubas num fim de semana, eu teria que montar uma turma com pessoas que já têm uma boa noção de meia esquadria, para a gente pular certas etapas, tá? Então, já prepara aí. Se vocês quiserem mais informação sobre o curso, é só entrar em contato no WhatsApp, né? A Cibele vai passar as informações, a gente tem um PDF bem detalhadinho ali, tá? Pode dividir esse curso até em 12 vezes sem juro no cartão, que mais? E tem todas as informações dele. Então, de início nosso é isso aqui, era vir. Nossa mudança não veio ainda, nossa mudança deve chegar terça-feira, tá organizado para vir terça, não sei se vai dar. Mas eu já vim com todo o equipamento, eu vim com a minha carretinha, então eu trouxe todo o equipamento para ministrar o curso, para não faltar nada, porque se acontecer alguma coisa, o curso vai acontecer. Esse eu não posso deixar sem acontecer. Amanhã é segunda, amanhã a gente já está indo na cidade comprar camas, né, para montar o alojamento do pessoal. Então a gente tem que gastar, vou ter de investir aí em cama, pular geladeira, televisão, para o pessoal ficar um pouco mais à vontade também. Afinal de contas, vamos fazer um curso o dia inteiro e à tardezinha à noite, né, com certeza é interessante que eles tenham um espaço para relaxar, para interagir uns com os outros, e a gente vai estar aqui também. Eu tenho certeza que esses cursos de agora para frente vão ser bem produtivos, mais ainda do que já eram, porque a gente está mais próximo ainda, né? A gente vai estar aqui junto no espaço, tá? Vamos ler aqui as perguntas do pessoal. Se tiver pergunta, pode mandar e finca o dedão nesse like, que eu não tô vendo like ali não. Se não for ter like aí nas nossas lives, né, vamos ajudar. Ó, o Eduardo. Bom, isso era a marca que um dia você indicou, só não lembrava. Ah, beleza, Eduardo. Um abraço. Pode ir lá, assim,
Não fazendo apologia à marca, mas eu sei que é uma marca que tem bons produtos, né? Dá uma pesquisada lá. Valdir de Itabuna, Bahia. Cara, parabéns pelo trabalho, você me inspirou, sou pedreiro e pretendo mudar de área para porcelanaria. Já faço muitos serviços em granito. Coisa boa, Valdir Santos, segue firme, meu amigo, pega firme. Abraço o mercado, pessoal. É igual eu tava conversando numa live hoje mais cedo, no Instagram, e alguém me perguntou, né, se na cidade lá em Quirinópolis já tinha outras pessoas fabricando, né, trabalhando com porcelanataria. Bom, tem algumas pessoas assim com uma noção, que já estavam fazendo, e eu acho que é interessante o pessoal aproveitar a oportunidade, porque o mercado da porcelanataria, ele é grande, ele tem espaço para bons profissionais, para profissionais que tenham diferencial, que querem entrar no mercado mostrando que tem um grande diferencial. Na porcelanataria não basta você ser um bom esculpista, você só saber cortar 45 e colar, não. Você tem que ser um bom administrador do seu negócio, você tem que ser um excelente vendedor. Se você não for um excelente vendedor para aprender a lidar com pessoas, então você pode esquecer. Você vai só conseguir fabricar. Então você vai ser um cara que vai trabalhar por dia para os outros. Então você tem que saber vender, você tem que saber negociar, você tem que saber precificar o seu produto, né? De acordo com a sua situação, com a sua região, com o seu desempenho, com as condições que você está tendo. Porque é o que a galera faz, se baseia no preço dos outros. Não existe uma tabela fixa para porcelanataria, porque muita gente vai ter uma diferença de preço. Pode existir uma tabela sim, você vai conseguir talvez tabelar aquele cara, aquele profissional que está com o mesmo nível que o outro. Talvez eles vão ter preços equiparados, mas quem está começando não tem como, é meio difícil logo de cara já chegar cobrando um preço mais alto. Você depende de ter estrutura, você depende de ter mercado, conhecimento no mercado. Então aprende muito sobre mídia, sobre rede social, porque te ajuda a vender. Aprende o máximo possível sobre piso, diversidades de piso. Tenha bons argumentos para o seu cliente e compromisso. O principal de tudo é compromisso, prazo de entrega, né? Se você começa a ter isso, essa pegada, você pode ter certeza que você não precisa ir atrás de cliente e você não vai ter tempo ocioso para ficar pensando besteira aí, para ficar se preocupando. Vai ter serviço o tempo inteiro para você. Ô, Léo Souza, boa noite. Tá, pois é, Léo, nós tá de casa nova aí, né? Já estamos acostumando, já tá tranquilo, mas tem muita coisa, tem muito chão. A gente não pode cair na comodidade, não. Agora é pegar esse mês, né? Esse mês e o mês que vem, organizar as coisas aqui e a gente já vai começar a procurar um espaço na cidade, né? Um ponto para abrir a loja novamente. A gente não pode deixar a loja fechada. Então, vai ter muito vídeo de confecção de peça, a gente vai criar projetos diferenciados. Então, vamos logo começar a entrar em contato com arquitetos aí para a gente tentar montar uns projetos bem diferenciados mesmo, porque São Paulo tem espaço, né? Aqui tem mercado. Então, a gente vai correr atrás de fazer algo inovador aí. Antônio, já e os cachorros? Antônio, os cachorros a gente doou já tem muito tempo, né? Desde quando a gente começou com a ideia de mudança, eu doei os cachorros. Eu não sei se foi em novembro, hein? Eu acho que foi em novembro ou foi outubro que nós doamos os cachorros? Eu acho que foi mais ou menos por ali. Então a gente tem o Pititim, né? Que esse a gente carrega no bolso. E tem os Husky. Os Husky ficou. Em julho a gente vai voltar lá em Quirinópolis. A gente tem que buscar os meninos da Cibele e tem que finalizar um serviço de cozinha de uma amiga minha lá. Então em julho a gente provavelmente vai passar uma semana lá em Quirinópolis ainda. Vamos colocar na agenda aí. Ângelo Souza, o acabamento da parte interna, tanto do nicho como da pia, é só com o uso de estilete ou passa lixa também? Bom, eu teria que ver, Ângelo, para entender qual tipo de acabamento você está falando. Normalmente, a parte interna, você tem que tentar deixar o mais colada possível. Não pode ter abertura, né? Às vezes fica, mas você tem que tentar colar essas partes, tanto do nicho quanto das cubos esculpidas. A limpeza da massa é estilete, você não passa lixa, não tem nem como você passar lixa, porque você vai arriscar arranhar o seu piso, tá? Então preocupa em tentar deixar as partes internas de nichos e cubas colados, o mais encostadinho possível, né? Não vendo abertura nenhuma, que esse seu serviço vai ficar bem acabadinho. Gisley,
Boa noite, meu amigo Jair. Deus te abençoe por essa nova jornada em sua vida. Valeu, meu amigo. Um forte abraço para você. Vamos ver aqui onde que eu parei. Desceu. Dalvan de Jesus. Boa noite, meu amigo. Bom, tudo de bom para você nessa nova caminhada. Valeu, Dalvan. Um abraço. Léo Souza. Jair, sou o Léo de Mogi das Cruzes. Seja bem-vindo. Muito bom ter seus vídeos. Aprendi com seus vídeos e hoje sou um bom profissional em bancadas. Bacana. Tá aqui pertinho, né, Léo? A gente agora é praticamente vizinhos, né? Coisa boa. Uma hora eu vou visitar Mogi. Quero ir lá visitar o meu amigo Gustavo, né? Gustavo F. Silva, também é daí, de pertinho. Agora eu tô perto de muita gente. Quando a gente estabilizar aqui, der mais uma organizadinha, eu falei que eu vou fazer um evento aqui para convidar todos os alunos, né, que fizeram curso com a gente. E graças a Deus hoje são muitas pessoas hoje vivendo de porcelanataria, tendo bons destaque aí. Eu quero fazer uma reuniãozinha, como o espaço é grande, fazer um churrasquinho aqui, chamar esse pessoal, rever, saber da vida deles, saber o que está acontecendo. Porque assim, a gente tem o contato, cria um certo vínculo, tem uns ou outros que a gente cria uma amizade mais próxima, né? Tem muitos aí que se tornaram bons amigos, da gente trocar muita ideia, né? Pedir sugestão uns pro outro, né? Então a gente vai organizar um evento e vocês vão acompanhar isso aí. Suyan Barbato, boa noite, Jair. Desejo a você muito sucesso na casa nova. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço para você aí. A Suyan é participante dos nossos cursos, nossos grupos de WhatsApp e já é uma porcelanatarista de mão cheia. Já tá fazendo projetos aí que deixa muito marmanjo de boca aberta. Parabéns, Suyan. Fábio Soleira, boa noite, Jair. O pessoal, cheguei fincando o dedo no like aí. É isso aí, ó. Pega o exemplo do Fábio Soleira e já dá aquela voadora no like aí. Estrupia ela. Célio Rocha, bacana, Jair. Parabéns e sucesso na nova empreitada. Um abraço, Célio. Obrigado. Antônio Lindão. Boa noite, meu amigo. Como eu faço para participar dos grupos do WhatsApp? Ô, Célio, ó, o WhatsApp nosso tá aqui em cima, aqui, ó. Não sei se está do meu lado direito ou está do meu lado esquerdo aqui, ó. É só você entrar em contato, pedir informações. Já vou lembrar, é um grupo pago, tá? A gente tem dois grupos. É o grupo básico, aonde que você todo mês participa de uns concursinhos de sorte, recebe material editado, né, exclusivo e interage com o pessoal. Grupo administrado, que a gente não deixa ter briga, não deixa ter confusão, ninguém lá pode ofender ninguém, tem que ter respeito. E a gente tem um grupo seleto, onde que o pessoal participa ativamente e pode fazer suas perguntas diretamente a mim. É um grupo um pouco mais caro, mas esse a gente tenta trabalhar um pouco mais nele, né? Para ter resultado mesmo, pessoal. Tem bastante gente nesse grupo. Fala, Valdir Santos, boa noite. J. Silva Porcelanato, boa noite, um abraço. Antônio, muito bom tuas ideias, estou começando agora e graças a Deus é você que pegou muitas ideias boas, já vai fazer 6 meses no ramo, coisa boa, meu amigo, parabéns, é isso aí. GL Construções, boa noite, é muito gratificante ver você compartilhando do meu vídeo, coisa boa, cara, que bom que você gostou. Jânio Silva, boa noite, Jair, que Deus continue abençoando seus caminhos, muito sucesso nessa nova etapa, valeu, Jânio, um abraço, cara. Valente Porcelanataria, satisfação em ver teu sucesso, mestre. Sou muito grato a você pelo que me ensinou. Coisa boa, Deus abençoe. Amém. Valente tá um cara aí que faz um... Eu acompanho a galera nas postagens. Hoje, assim, rede social, tem hora... Muita gente acha porque a gente trabalha com mídia que a gente tem tempo de sentar ali e ficar. Tem dia que tem, esses últimos dias eu tô tendo. Mas na maioria não, a gente dá uma olhadinha porque eu tenho que criar o conteúdo, eu tenho que postar... Para abrir uma live, hoje não, hoje foi até básica porque eu só usei um equipamento, mas para abrir uma live, eu gasto mais ou menos 1h30 para preparar tudo aqui. Então não dá tempo, às vezes a gente não consegue responder todo mundo. E se for para me responder um ou outro, eu prefiro não responder ninguém, porque eu não sinto que não seria justo. Mas eu vejo o pessoal fazendo as postagens, eu me sinto feliz, né, em ver as pessoas, independente se foi aluno meu ou não, mas ver as pessoas construindo, né, o seu sucesso ali, tendo o seu reconhecimento. Eu acho bom demais, porque as pessoas merecem, as pessoas que lutam e correm atrás dos seus ideais, elas merecem sucesso, elas merecem ter resultado. Às vezes o resultado demora para vir. Nem sempre o resultado vai chegar na sua vida porque você fez um curso ou porque você está se esforçando. É coisa assim de... Alguns talvez vão ter um desempenho ótimo, de excelência e uma sorte
que em poucos meses vão ter resultado. Outros vão demorar 1 ano ou até mais. Então, assim, não é alguma coisa que acontece da noite para o dia. Você precisa ter empenho, você precisa ter dedicação, você precisa estudar. O que você está fazendo ali que não está dando resultado? Eu já tive experiências e contatos com muitos tipos de pessoa. Já tive um amigo, né, que entrou em contato há muito tempo atrás e me questionou que ele era um excelente acabamentista, um excelente assentador de piso, um excelente esculpista, mas não conseguia vender. E ele não sabia se era o preço ou o que era que ele estava fazendo. E a gente conversando, ele me mandando os vídeos para eu ver, um acabamento de excelência. Mas a forma dele trabalhar não atraía o público. Né? E vender é uma arte. Você tem que saber vender. Você tem que saber mostrar o teu trabalho, né? Um ângulo de visão diferente. Você tem que fazer o cliente sentir vontade de ter aquilo ali, argumentação na hora da venda, colocar a coisa fácil para o cliente. O cliente tem que entrar no seu espaço, seja uma loja ou seja a sua garagem, e sentir que está fácil. Que ele pode comprar e ficar despreocupado. Porque hoje a maioria do que você vai fazer uma contratação de um serviço, você já entra esperando o cara colocar dificuldade. O cara vai te colocar dificuldade porque ele acha que se ele pôr dificuldade e você precisa do serviço, ele pode cobrar mais caro. Então é uma estratégia sem lógica, na minha opinião. E aí ele coloca lá, eu posso fazer só bancada, uma suposição, mas você precisa arrumar um pedreiro para fazer isso, você precisa arrumar um cara para fazer aquilo, aí o cliente desanima. Então ele já fala, não, vou caçar um trem pronto, mais fácil. Agora você imagina, o cliente entra para comprar uma bancada sua, e aí tem que arrancar uma pia, tem que fazer, não, eu resolvo. Eu tenho um parceiro que faz a carpintaria, a marcenaria, eu tenho um parceiro da loja de espelho que já vai te entregar o espelho montado, e você pode cobrar que o cliente vai pagar. O cliente que tem dinheiro, ele não tem tempo. Então a gente tem que colocar isso na cabeça. Começa a trabalhar a rede social, divulga seus trabalhos, cria uma página organizada, né, com fotos organizadinhas. Tudo isso chama atenção. A gente no comércio hoje, você é avaliado da roupa que você veste ao carro que você anda, caso você tenha uma. Não que isso vá dizer que você não é um bom profissional. Né? Não é isso que eu estou falando. Eu imagino assim, o cliente humilde, você não precisa de muito esforço para vender para ele. Se você for bom, já está ótimo para ele. Mas o cliente criterioso demais, é difícil você vender. Então, se você começa a trabalhar com estratégia que você tem que saber vender para esse cliente difícil, os outros é lucro. Você já ganhou eles, você vai vender para eles fácil, né? Então, são pensamentos que eu tenho que vêm dando resultado na minha trajetória. Então, eu gosto de trocar essa ideia com o pessoal, porque muita gente não abre a sua mente para ver isso. Vamos lá, vamos ler comentários aqui. Vamos gastar a nossa saliva, que tem muito tempo que nós não conversa. Enio, boa noite, Jair. Também sou de Mogi das Cruzes. Tá aqui do lado. Sim, tá pertinho, Jair, sobre preço, eu cobro por metro linear de meia esquadria, R$150 com o meu material. Se for muito serviço, eu coloco o preço de outros materiais em cima, começando ainda. Tudo é um começo, né? Tudo é um começo. E aí você vai começando e você vai dando uma puxadinha no preço de um serviço. Você pega a base assim, o que eu fiz quando eu comecei? Na época não tinha nem como fazer comparação de preço, porque quando eu comecei era muito poucas pessoas mesmo, era na internet para você achar esse pessoal. Hoje já tem bastante. E aí, cara, já não é um segmento conhecido. O pessoal já era muito receoso. Então você tem que começar abaixo, não tem jeito. Eu não tinha uma estrutura, né, igual eu tenho hoje. E aí eu ia começando, você cobrava lá, eu lembro que eu acho que eu comecei cobrando uns R$90 o metro linear da minha esquadria. E aí você ia fazendo um serviço. Quando eu pegava um serviço bom, um serviço bonito, que dava credibilidade, eu já batia o preço no serviço seguinte. Porque aquele serviço de trás me dava condição para eu começar a cobrar um pouquinho mais. Tá? Você ia ganhar. Era igual jogar videogame e você subir de nível. Tipo, eu fiz um serviço top ali e eu sempre marcava ele como referência. E mostrar para o cliente, era esse serviço que eu tinha que mostrar. No seguinte, eu já puxava a mão um pouquinho, e mão um pouquinho. Você vai puxando até onde der. Olha que você vê que não, você está começando a perder serviço por causa do preço, aí você começa a sentir, é aquilo ali, meu limite é aquele. Mas uma hora ou outra você tem que ter um argumento. E venda é o seguinte também, outro detalhe que muita gente perde na hora de vender. Dá o preço cravado. Tem gente que chega assim, quanto que é essa bancada? R$2.000. Ah, mas tá caro, faz um menos para mim. Aí o cara vai usar o argumento. Não, eu tenho que valorizar a minha profissão, que não sei o quê. Não que não tenha. Não que não tenha que valorizar, mas o cliente não tem nada com isso.
O cliente está cagando para a tua vida. Você tem que entender o seguinte, isso aqui é uma luta, você está brigando com ele. Só que se você for áspero com ele, você já está perdendo o seu cliente. Pô, mas então vou vender mais barato? Não, não vai vender mais barato. Quando você tiver um produto que você fosse vender para o seu cliente, que ele custar, se você quer cobrar R$2.000 daquele produto, uma suposição, então você vai pedir uma média uns 2.300. Qualquer preço que você falar, ele vai falar que está caro. Qualquer preço que você passar para o seu cliente, ele quer mais barato. Nosso serviço é mão de obra, ela não tem preço tabelado. Não tem esse comparativo, não é porque nem é porque o fulano faz ou porque o ciclano faz. Se você cobra os 2.300 e o cliente começa a chorar, aí você, se ele está chorando, então ele já mostrou interesse em fechar o serviço. Ele quer esse serviço, então ele precisa ou de uma boa justificativa para te pagar, ou de você abrir negociação e abaixar um pouco o preço. Então você vai tentar primeiro a justificativa, né, do porquê que esse serviço seu vale, porque o piso era um piso que custa tanto, a ferragem hoje está mais cara, esse gasta uma dobra, pronto, você entrou com justificativa. Alguns clientes vão entender e vão te comprar. Outros não vão. Esse que não vai, aí você vai usar a negociação. Então vamos fazer o seguinte, eu vou abaixar para 2.200, eu vou tirar R$100 e pá, você vai daqui, vai dali. A hora que você vê que não, você vendeu essa bancada sua por 2.100 ou 2.50. Seu cliente ficou dos mais satisfeitos do mundo, porque você deu um desconto, ele sentiu que ele ganhou na negociação e você vendeu pelo preço que você queria. Então, negociação é dar o preço já calculando que você tem que ter negociação, tem que ter um preço de argumentação ali. Então, são coisas que a gente aprende no meio do caminho, cara. Você vai perder muito cliente se você for criar argumentos superficiais ali, baseado em emocional. O cliente não está nem aí com sua vida, não está nem aí se você estudou, se você ralou, se você investiu, se você é alguma coisa. Não, é negócio. Negócio é negócio. Você tem que ser profissional. Então, aprende a vender. Se você é bom no que você faz, se você sabe negociar, te garanto que o resto você tira de letra, né? Aí depois entra a rede social, um bom marketing que você tem que ter. Então são dicas, né, que eu estou passando para vocês, que eu passei por isso, que eu tive que aprender. Eu não sabia vender também. Eu era muito seco para vender. É tanto. Ah, não, é meu. Eu comprei, paguei, é tanto. Se não quiser, não leva. Era assim. Hoje não. Hoje eu sei vender. A cliente entrou na minha loja antes da gente mudar para fechar uma bancada que ela queria gastar R$500 só, era só um lavabozinho. A gente fechou R$3.000 de serviço. Por quê? Você já começa a criar o projeto para ela, mostrar todas as possibilidades, né, que ela pode ter. Então, você já senta no computador, desenho no SketchUp aqui, faço um projeto 3D, já mostro as possibilidades de piso que eu tenho de pronta entrega para atender ela. Eu vou fazer a instalação, né? A gente pode colocar ali um nicho papeleiro, um nicho perfumeiro, um nicho com LED. Então você vai dando um leque de opções para ela. Se ela não precisar do parcelamento, a gente faz o parcelamento. Parcela isso para você em 12 vezes sem juro. Claro que eu já embuti, né? Eu não posso falar, mas eu já embuti a parcela, a taxa de juros da minha maquininha no preço. Isso é comércio, você não paga por juros. Cliente que paga, ele que precisa parcelar, não é você. Mas você não pode cobrar, tá? Então já estou te dando uns toques. Então são coisas que eu aprendi na raça. Eu tive que aprender e aí a gente passa. Quem mais está aqui com a gente? Valdício, Jair, boa noite. Eu vou entrar com a loja para fazer a mudança com o número de telefone que está no grupo do empresarial para o pessoal. Não entendi. Não entendi. Deve entrar no certo, fosse participando dos nossos grupos, né? Deve ser isso. Acredito que seja. Vamos lá. Anil, assistindo seus vídeos, comecei a comprar umas ferramentas e estou querendo começar a fazer uma bancada para o banheiro para testar. Manda base, meu amigo. A partir da primeira, a primeira é o pontapé inicial. Eu tenho um vídeo que eu gosto muito de mandar ele para os meninos quando estão muito inseguros. Tem muita gente que fica só assistindo o vídeo e não começa. Ou ele fica, eu vou comprar essa ferramenta, eu tenho que comprar piso, eu tenho que achar um lugar para fazer. E não começa de jeito nenhum. Começa com o que você tiver. Se você tiver uma faquinha de serra, começa, gente. Porque depois da primeira, você vai ter muito mais noção do que você está fazendo. Né? Quando você erra uma coisa ali, no próximo aquilo ali você não erra mais, você já vê um caminho diferente. É assim que você aprende. Tem que errar, você tem que sentir ali, né, de verdade o que você está fazendo. E por mais que você saiba
Saiba muito, uma hora você vai pegar um produto diferente, uma situação diferente e você tem que aprender a lidar com ela. Tudo que eu errei na minha vida, eu nunca espraguejei aquilo ali, né? A partir do momento que a gente tomou consciência que as coisas eram da maneira que eram, porque a gente não sabe lidar com elas, né? Eu já fui muito estourado. Mas eu tomei um prejuízo de uns vidros de uma porta. Eu fui fazer um serviço e como eu gravo muito, toda hora eu tô com WhatsApp, eu tô com... Você desconcentra, você não está tão concentrado no seu trabalho. É normal. Eu tenho até atenção demais por fazer tudo isso. E um detalhe, eu deveria ter conferido o nível de uma cozinha, porque era um porcelanato 90 por 90. Eu, na minha mente, cara, eu não ia colocar queda em piso, principalmente para os dois lados, numa cozinha dessa. E pior que tinha. E eu... Não, como se não passou. Fui errado porque eu deveria ter conferido. Eu tenho um nível a laser, por que eu não poderia colocar ali e conferir os pontos todinho? É o mínimo que eu poderia ter feito, mas não fiz. E montei a estrutura metálica para fazer a cozinha da cliente. E o piso era um 90 por 90 City Fend da Porto Belo. Então a bancada tinha que ficar com 90 centímetros. Não tinha como eu fazer ela maior ou menor. Beleza. Montei toda a estrutura metálica. Quando eu fui começar a fazer as colagens das peças, graças a Deus, eu comecei pelo lado mais alto, sem saber que era. Quando eu coloquei a peça para encaixar a estrutura, ficou uma folga de meio centímetro. Então, para o piso de cima encaixar, eu tinha que levantar meio centímetro. E era só de um lado, só uma peça. E aí até a arquiteta olhou e falou assim, não, gente, a abertura é muito pequenininha, faz acabamento com massa, né? Faz uma coloração bem feitinha, você sabe fazer, o cliente nem vai ver isso. E eu olhei e falei, não, eu vi, e se eu já vi o erro, a minha obrigação é corrigir. Eu vou corrigir e eu não vou errar isso de novo. Na próxima eu não erro. Então, beleza, você põe isso na sua cabeça, né? E aí, o piso todo assentado, eu forrei todo o chão, tinha um edredom velho, colchão velho, fui forrando, joguei água nos pisos e fui cortar com a lixadeira. Todo preocupado com aquilo ali, no dia seguinte eu falei, vou cortar. Só que à tarde, a empresa das portas instalou a porta de vidro, que era atrás da bancada. E eu cheguei, estava tão concentrado com a bancada, mandei a lixadeira, preocupado com o piso, cortei, montei tudo de novo, abaixei a bancada, instalei tudo de novo, gastei um meio dia de serviço para fazer isso. Falei, ó, ótimo, agora depois do almoço é só chegar e colocar piso, deu tudo certinho. Quando eu olhei para trás, a porta de vidro toda chamuscada das fagulhas de ferro. Meu Deus, meu coração doeu naquela hora. 3 folhas de vidro. Uma das folhas só tinha uma pontinha, só pegou uma brasinha nela. Aí eu parei, pensei, falei, cara, tá feito. Não adianta eu me lamentar. O tempo que eu vou gastar me lamentando aqui, eu vou gastar ele trabalhando ali já para cobrir o prejuízo. Tá feito, eu não tenho o que fazer. Depois da pedra jogada, meu amigo, ela não volta, ela não cai. E aí eu vi a etiqueta da empresa, dos vidros, liguei, as 3 folhas de vidro ficou R$880 naquela época, 3 anos atrás. Aí eu só falei para assim, ó, manda um boleto para mim no meu e-mail, passei o e-mail, eles mandou, eu fiz o pagamento, aí eu fui falar com a cliente, falei, olha, aconteceu, né, foi um descuido meu, queimou as portas de vidro, só pode dar uma olhada nos outros ali, mas ó, tá aqui, ó, eu já paguei, tá, eu entrei em contato, mandei trocar para pôr tudo nova, tava novinha, o cliente falou, não, Jair, tranquilo. Não leva o estresse para o seu cliente nunca, nunca. Se errou porque você não comunicou, era sua responsabilidade ter comunicado. Faz contrato. Todo serviço que você fizer tem que estar com um contrato discriminado. Porque o cliente, se ele pagou, tem cliente que acha assim, porque se ele pagou, ele vai caçar fio de cabelo na sua bancada. Ele vai caçar... Você vai se tornar um escravo do seu cliente. Então, no seu contrato, é bem simples fazer um contrato, pessoal. A gente tem modelos de contrato editáveis, né, para vender, é baratinho, mas você pode catar uma folha de papel e começar a escrever nela ali. Você põe seus dados, né, eu, fulano de tal, CPF tal, RG tal, se for CNPJ, da empresa tal. E o cliente do mesmo jeito. A gente está contratando uma bancada assim, eu gosto de trabalhar por metro linear de corte por causa disso, principalmente cozinha. Porque eu vou lá e meço lá, deu 28 metros linear de corte, o nosso projeto que a gente fez. E aí, tem obras que cliente muda muito as coisas. Vou aumentar mais 10 centímetros e vou aumentar mais 20, só que bancada de porcelanato é diferente de pedra. Quando você aumenta 20 centímetros numa bancada, dependendo do lado, você aumentou 20 de cá, 20 de lá, 20 da saia, 20 daqui, e isso aí dá quase 1 metro. Então eu já coloco ali, tantos metros linear.
que ficou ao todo o metro linear está custando tantos reais, e aí eu ainda dou uma margem ainda para mais ou para menos. Vamos por normalmente cozinha, eu dou uma tolerância de 50 centímetros. Se a sua bancada aumentar 50 ou diminuir 50, a gente não mexe em reajuste. Se a sua bancada aumentar 1 metro, a gente já multiplica pela nossa base de cálculo. É automático, o cliente sabe que ele tem que me pagar isso. Então, você tem que caçar jeito de se resguardar e aprender com os seus erros. Eu já errei muito, só que todo erro que eu errei só uma vez. Foi esse erro eu não vou ter mais. Eu penso o tempo inteirinho em tudo quanto é possibilidade. Você tem que pensar no que o cliente possa querer te falar. Nos nossos grupos de WhatsApp eu brigo muito com a Cibele nessas questões de mensagens, porque às vezes você manda uma mensagem e você pode até não estar com o sentido certo, mas se a pessoa for meio esperta, ela vai usar essa mensagem contra você. Tipo, não, mas na mensagem ali eu não achei que era isso, eu achei que era tal dia, entende? Então você deixa especificado, põe em caixa alta, dá uma grifada naquilo ali, porque aquilo ali é importante. E questiona, o senhor entendeu? Pega o contrato, o senhor entendeu? Entendi, então assina aqui. Porque a partir do momento que ele assinou, ele está de acordo com toda a negociação que vocês fez. E aí, meu amigo, é só você cumprir a sua parte. Cumpre o seu prazo de entrega certinho. Se você acha que você faz com 15 dias, pede 20 dias para fazer o serviço. Porque você precisa de uns dias a mais se tiver algum imprevisto, pode acontecer alguma coisa. Se você pedir 15 dias e entregar com 14, seu cliente fica feliz. Mas se você pedir 15 e entregar com 16, seu cliente vai ficar muito chateado com você. Então pede 20 e entrega com 15, que você vai ter um super cliente satisfeito com você. Né? Quem espera 15, espera 20. Não tem disso. E não adianta você querer forçar. O porcelanato ele é muito volátil. Às vezes você seguiu todas as técnicas certinhas, mas numa movimentação, alguma coisa, trincou uma peça. E aí, meu amigo? Você precisa de mais um dia ou outro para corrigir aquilo ali. Trabalha com margem de perca, compra porcelanato a mais. Mesmo se o piso é do cliente, ele tem a obrigação de ter o piso reserva ali. Se quebrar, é responsabilidade do cliente, não é sua. Não assuma esse tipo de responsabilidade, mas fala para o seu cliente, deixa explícito ali, ó. Ele tem que saber que você não vai assumir a responsabilidade daquele piso. Eu fiz um serviço há pouco, a gente tem bastante vídeo desse serviço, de uma ilha bem grande, que a gente fez com um piso de 2,70 por 1,20. Então eu fiz o cálculo das peças, falei para o cliente, olha, 4 peças dá praticamente a conta, vai sobrar muito pouquinha coisa. Fiz o dimensionamento, só que se quebrar uma, se acontecer alguma coisa, a senhora tem que comprar a 5ª peça, tá? Então, tô falando para você, ó, não compra agora para só não gastar à toa, mas se quebrar, porque é um piso de 2,70, é uma lâmina de piso, uma lastra, né? Pode acontecer. Não tem como eu falar assim, não, é impossível, eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer de tudo para não quebrar. Eu não estou com intenção de quebrar piso de ninguém. Mas se quebrar, a senhora precisa. Então, não, beleza. E põe lá no papel. Tá escrito lá, tá? Não é só de boca, não. Ou senão uma mensagem no WhatsApp, porque é uma formalização de negociação. São coisas que a gente aprende no caminho da vida, meu amigo. Vamos continuar lendo aqui. Fala, Luciano Lopes, boa noite, um abraço aí. ProArt Porcelanataria, boa noite, Jair, tudo de bom para você, todos os inscritos do canal, um abraço. Ó, e se essas dicas tá valendo para você, finca o dedo nesse like aí e compartilha a live. Aí você já tá ajudando a gente mais ainda. J. Silva, em breve minha loja vai estar aberta, em nome de Jesus, e agradecer pelas suas dicas, aulas e tudo, coisa boa, Deus abençoe e que abra sim. Jaime, boa noite, que Deus continue te abençoando, inovar faz parte, parabéns, valeu. Baldício, Jair, qual grão de lixa que você usa para fazer queima acabamento final? Bom, nenhuma, né? Acabamento final, queima, a gente não usa lixas, a gente usa um feltro, que é um rebolo de lã. A única lixa que eu uso é uma lixinha de mão, grão 220, seco e molhado. Eu uso uma da Norton. Essa é a única lixa que eu uso, mas só para dar uma lixadinha na massa plástica, só para dar uma lixadinha nos craqueladinhos do piso, tá? Para fazer o acabamento final, que é puxar o brilho, você vai usar um feltro, um rebolo de lã. Eu não trabalho com lixinha brilho d'água, não estou questionando quem trabalha, se o pessoal trabalha e dá certo, parabéns. Eu trabalho só com rebolo, lixinha de mão e o feltro para finalizar, tá? Se você digitar no nosso canal aqui na aba aqui em cima, o uso do feltro JAJ vai aparecer um passo a passo desse processo.
Vamos lá, vamos continuar. Ronivon de Jesus, boa noite. Muitos falam que é fácil a porcelanaria. Quando vamos pôr em prática, vemos que quando é difícil um trabalho de qualidade. Suas aulas são muito didáticas e tenho aprendido muito com você. Parabéns, meu amigo Ronivon. Que bom que você está tendo resultado. Na verdade é aquele negócio. Eu acho que tudo na vida que você tem vontade de fazer e uma vontade grande, uma determinação grande, vai se tornar fácil. Tudo que eu faço hoje, eu não nasci sabendo. Olha, eu crio planilhas do Excel, nunca fiz um curso do Excel, mas eu gosto de estudar, né? Tem que ter um começo. Quando a gente vai criar um projeto de cozinha, o pessoal tem dificuldades em projeto de cozinha porque você chega e olha para uma cozinha inteira, você vê toda essa cozinha, e aí na sua mente, você não fala, cara, por onde que eu começo? Como que eu estruturo? Como que eu dobro? Papa? Não. Então, cozinha, você não olha para a cozinha assim. Você olha uma peça de cada vez. Você tem que separar essas peças na sua cabeça ou em um projeto. Eu recomendo sempre que você faça um projeto. Projetinho SketchUp, né? Ou a lápis, quem tem prática com desenho, né? Na caneta ali. Mas eu gosto de fazer um 3D. Opa, o trem vibrando aqui. E aí você olha peça por peça. Ó, eu tô começando aqui pelo lado direito, tem uma descida de pé, precisa de uma estrutura assim, por quê? Fala os porquês para você e analisa, né, no seu projeto. E você pode ter certeza que as coisas vão começar a ser mais fáceis. Nem todo projeto que eu começo, eu sei como que eu vou fazer ele. Eu simplesmente desenho, começo a cortando as peças e vou pensando, e vou analisando. Às vezes eu faço um projeto, pô, não deu certo dessa forma aqui, eu vou tentar uma forma diferente. Mas o importante é que existe jeito para tudo, tá? Não desiste, não. Vamos lá. Rusivan Petrato. Boa noite, Jair. Tenho uma porcelanataria. Trabalho há anos em marmoraria, porém hoje mudei para porcelanato. Mais em conta e esteticamente mais atraente. Que bom. Arte Design Porcelanatos. Fala, Jair. Boa sorte na nova empreitada. Seja bem-vindo na região. Vai agregar muito. E que sabe aí a gente faz um encontro um dia. Benito. Rapaz, que bacana. Benito. Esse Benito é um das antigas? Eu não lembro. Cara, eu conhecia não sei se era Benito mesmo, da época quando eu comecei mesmo. Eu não sei se é esse, né, o mesmo. Eu conheci já tanta gente aí na caminhada. ProArt, já eu trabalho na ProTorque, dia a dia, no final de semana, eu e meu pai trabalham em casa, na ProArt Porcelanataria, corrido, mas sim, assim que estamos começando, e nossa empresa começando só com a mão de obra. Que bom, mas é assim que se começa, Quando eu fui passar para a porcelanataria, eu trabalhei um ano inteiro tocando obras, né? Eu sou da construção civil e fazendo minhas bancadas. Estudando, aprendendo, fuçando, mexendo, até eu sentir, né, chegar num ponto que eu estava ganhando mais dinheiro com a porcelanataria do que eu ganhava com a construção civil. E aí eu falei, não, meu amigo, é aqui. É menos dor de cabeça, é menos gente, é menos gasto com ferramenta, porque construção civil tem muito gasto. Você tem ferramenta demais e reposição demais. Você compra carrinho de mão, carriola de mão aí, dependendo do tamanho da obra e do tipo de equipe que você está trabalhando, porque tem uns caras que não tem dó, você vai comprar 3 carrinhos por obra, né? Você peça lá 6 meses numa obra, 3 meses numa obra, é 3 carriola de mão. E aí se você coloca todos os outros materiais que você tem que repor. E eu fui e fiz uma matemática, eu falei, meu amigo, é aqui que eu vou ficar. E aí foi onde que eu passei só para porcelanataria e me dediquei só a ela, mas teve que ter um processo. Não é só porque o Jair está falando, eu vou largar meu serviço. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Tá? Vai se adaptar. Faz esse processo de transição, mas que tenha a segurança dele. Tá? Opa, aqui é o Rodolfo Lima. Boa noite, mestre. Hoje tem muito picareta querendo seguir no ramo sem saber direito. Eu acabei de sair de uma obra que o cara é dono de marmoraria e o serviço foi ruim. Até eu que sou azulejista fiz melhor nos 45. Isso aí, toda profissão tem isso, né? Isso aí não é coisa pra gente ficar preocupado, não, tá? Quando tem um profissional ruim, principalmente perto de onde você estiver, isso é excelente para você. Põe isso na sua cabeça. Isso não é ruim para você nunca. Mas o cara pega mais barato que eu. É ótimo. Deixa ele pegar. Porque isso vai colocar os clientes fazer comparativo. Ele vai ver que o serviço dele é barato, mas não está legal. E se ele não preocupar em evoluir, não vai adiantar. E aí você investe no seu destaque.
Tá? Cria seu nome e ganha seu espaço. Eu acho ótimo quando tem concorrência desse jeito, porque aí é fácil. Difícil é concorrer com um cara bom. Com um cara bom é difícil você concorrer. Se o cara tiver o mesmo preço que você e ele começar a ter diferencial, aí eu quero ver o que você faz. Eu vejo muita gente reclamando disso, reclamando do concorrente do preço baixo, reclamando do concorrente que não faz direito. Cara, isso é ótimo para você. Tá? Não aponta, não expõe essa pessoa, seja profissional, tenha ética. Porque eu acho que quem é bom não precisa apontar o dedo no outro. Você pode ter certeza nisso. O cara que ele é bom de serviço, ele está ocupado trabalhando muito. Ele não tem tempo para ficar conversando fiado e falando mal dos outros. É uma pessoa que, assim, eu não gosto nem de falar que os outros acham que a gente está apontando. Eu não tenho apontamento por ninguém. Não tenho. O que eu gosto de falar é para as pessoas que eu quero que cresça. E entender que o mercado ele é competitivo e você tem que saber lidar com ele. Você tem que saber respeitar o espaço de cada um e ganhar o seu espaço. William Silva, boa noite. Joelson, boa noite, Jair. Boas-vindas a São Paulo. Agora você está a 20 minutos de distância. Aí tá pertinho agora. Falando que eu tô perto de muita gente agora. José Carlos, boa noite, meu amigo Jair. Um abraço, meu amigo José Carlos. Nando Souza, boa noite, Jair. Sou de Souto, Soares, Bahia, Chapada Diamantina. Graças a você e a Deus, estou há 3 anos no ramo. Que bom, parabéns, meu amigo. Silvério Oliveira, boa noite. Que Deus lhe abençoe nessa nova empreitada. Você me indica serra de adaptação ou riscador? Eu trabalho só com riscadeira. Eu não trabalho com essa serra, não. Serrinha de mão, né, a básica, e riscadeira de corte reto. É o que eu trabalho. Não estou questionando quem trabalha com algo diferente, né? José Carlos, boas-vindas na nossa terrinha de São Paulo. Grande abraço. Obrigado. Marcos Cardoso, boa noite, Jair. Como é que tá a sua acomodação na nova cidade? Tá ótima, meu amigo, tá ótima. Tô, como se diz, tô de férias, pode-se dizer. Tá confortável, a gente tá sossegado aqui, né? E logo começar a nossa rotina. A gente tem mais uma semana para organizar tudo que vai organizar. E a partir do dia 31 a gente já começa com a semana de curso. Em bastante curso. Vou tentar criar um curso de fim de semana, só de sábado e domingo, para a galera que tem vontade de fazer. Às vezes o capital está baixo e não tem tempo, né? Não pode largar o serviço, só tem o sábado e domingo. Então tem muita novidade aí. E vai sair o curso online também, vocês podem esperar. Celso Ribeiro, boa tarde. Já cheguei fincando o dedo no joinha. Ô Celso, um abraço, obrigado. Quem não fincou o dedo nesse like, pode fincar o dedo no like aí. Valdício. Jair, eu estou tendo dificuldade porque trabalho com o material do cliente e pego 30% de entrada na maioria das vezes. Leva meses para mim pegar os 70% e com isso a empresa fica com caixa que eu devo fazer. Aqui, uma das coisas que eu já cortei desde o começo por causa disso aqui. O Valdício já entrou numa que muita gente entra e é por isso que eu recebo 100% adiantado. Eu não pego 30%, eu não pego 50%. Ou eu pego 100% ou eu não vou fazer o serviço. Primeiro, eu tenho histórico de compromisso. Eu nunca trazei um prazo de entrega meu. Sou CNPJ. Eu investi e escolhi o meu cliente. Então eu não vou abrir chance para clientes ruins, né, complicados, que vão me dar trabalho, vir me dar prejuízo. E obra, principalmente obra nova ou obra de reforma, ela atrasa. E aí se eu faço um compromisso com o cliente, vou fazer meu serviço, a minha mão de obra para você, e quando a gente terminar, a gente acerta. E se essa obra parar, se ela voltar só daqui 6 meses, só daqui 1 ano, se o cliente vende a casa, se o cliente larga da mulher e decide que não vai mexer mais com aquilo, e aí, meu amigo, aonde que você fica? Você não recebe, meu amigo. Você não recebe porque você fez um compromisso com ele de receber só quando entregasse. E aí você não entrega, vai criar uma situação tão estressante. Então, eu não faço isso. Eu já tive um caso de uma cliente que ela fez a argumentação comigo. A gente negociou um serviço, era uma ilha, e aí foi recomendação de arquiteto. A cliente argumentou, eu falei que é tanto à vista. E aí o cliente queria me dar 50% e os outros 50% quando eu terminasse. Eu falei que eu não fazia o serviço, eu preferia dispensar o serviço, porque eu tenho histórico. Eu tenho contrato do meu primeiro serviço. Eu abro o meu fichário ali, eu não faço nem ideia quantos que tem de tanto cliente que a gente já teve e deixo à disposição para o cliente ligar para qualquer um para perguntar como foi, né? Se atrasou, se deu dor de cabeça. E ela argumentou assim, o argumento é válido. Olha, você tem boas referências.
Você teve indicação, por isso a gente está fechando. Mas no mundo, a gente está de passagem, somos efêmeros. A gente está aqui, amanhã talvez não está. Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa com você, né, como que a gente fica? Bom, primeiro, você está fazendo um contrato comigo. Segundo, você está fazendo um negócio com a JJ Porcelanato, uma empresa aberta desde 2014, é uma CNPJ, que tem patrimônio. Se acontecer alguma coisa, a empresa judicialmente te paga. Ela tem que te pagar. Mas se amanhã ou depois acontecer alguma coisa com a senhora, com seu marido, sua obra parar, como que eu vou fazer para receber? A lei, meu amigo, não te obriga a me pagar. Porque você entrou numa situação, vai ter uma argumentação e eu não entreguei o produto ainda, bom, toma lá no prejuízo. E ela só fez o cheque, foi tá certinho, me pagou. Então você tem que ter uma argumentação mais firme e trabalhar de uma forma mais segura. Esse nosso serviço não é serviço de receber picado. Tá? Então faz o seguinte, parcela para o cliente no cartão. Eu não gosto muito de pegar cheque, então você parcela no cartão. Se acontecer alguma coisa, o cliente vai lá e cancela. Abre alguma coisa ali, sei lá, uma ação judicial contra você, ele está resguardado, mas você não está. É igual venda pelo Mercado Livre. Eu não vendo pelo Mercado Livre de jeito nenhum. Para quem compra é ótimo, para quem vende não é não. Eu tenho esse pensamento. Quem tem um pensamento diferente, eu sei que é difícil você convencer um cliente a te pagar 100% adiantado, né? Ainda mais o material sendo dele, mas é coisa que você coloca com o tempo no seu comércio. Tá? Eu consegui colocar no meu, eu sei que aqui agora a gente já recomeça de novo, mas eu tenho um gabarito, eu tenho o meu portfólio montado e vou bater o pé no meu sistema. É igual visita de obra. Gente, dependendo da distância, visita de obra tem que ser cobrada. Né? Você não precisa explorar cliente também não. Mas você tem que pôr na sua cabeça que se você não cobra uma visita de obra, você vai passar por muita especulação. Né? Muita gente só quer que você vá lá para fazer uma medição, você gasta um tempo, você fez um deslocamento, né? Igual vamos por São Paulo, que tudo é longe, tudo você vai de carro, você gasta. Para ele comparar um preço, para falar, não, depois nós vê, e não fecha. Aí você pensa, você faz visita de obra de graça a semana inteira, quanto que você gastou? E você não fechou. Então você já informa, eu cobro para fazer visita de obra, normalmente eu não preciso ir, normalmente eu não vou, porque o cliente vai na minha loja, eu tenho loja para isso. A gente senta ali e negocia, a gente monta um projeto para ele. Mas se precisar ir, eu vou, eu cobro deslocamento. Se a gente fechou o serviço, eu já vou fazer o orçamento na hora e eu vou descontar a visita de obra. Ele não precisa pagar a visita de obra se nós fechou. E aí você já elimina muita coisa. Eu já falo para você, ó, se você coloca a coisa um pouco mais difícil, você vai evitando que o pilantra entra dentro do seu estabelecimento, que vai te dar dor de cabeça. Você sabe quanto que eu tomei de prejuízo em 4 anos e meio, aí, fazendo quase 5 anos de empreendimento? Quase 5 anos de empreendimento, eu tomei 140 de prejuízo. Meu bem, eu acho que o gás está vazando. Tá cheirando aqui. Dá uma olhada lá. Tá aberta a chama lá. Então, assim, a gente tem que analisar muito, muito mesmo o que a gente está fazendo, né? Porque isso é um trabalho, é sério. Você tem que ser profissional, tem que pensar no cliente, mas tem que pensar em você também. Porque senão amanhã ou depois você está fora do mercado. Olha uma coisa que eu coloquei aqui, ó. Pode parecer bobo, mas olha a situação que eu passei quando eu estava começando. Eu fiz para um cliente, assim que eu estava começando, eu acho que a gente peguei dele umas 7 bancadas. A gente já entrou, graças a Deus, começando bem. E aí o cliente não deixou eu fazer a furação. Falei, não, quer que você faz a furação lá depois? Porque eu vou ver o lugar dessas torneiras, eu não decidi ainda. Falei, beleza. A gente inocente, né? Montei as bancadas, tudo, beleza. Esse cliente fez eu furar uma bancada por vez, uma bancada por visita. Eu chegava lá, eu tinha comprado uma torneira, ele mandava escolher o lugar, eu furava, levava todo o meu equipamento. E nessa época eu andava de bicicleta, era bicicletinha. Tudo dentro de um baldinho ali, com a maior dificuldade. E aí eu furava. Falei, e a outra? Não, eu não comprei a outra ainda, eu quero que você volta depois. E foi 7. Eu falei, não vou discutir, porque a gente tinha negociado assim. Depois desse cliente, eu coloquei no meu contrato. A furação das torneiras é feita na obra, aqui na minha empresa, né, na minha oficina. O cliente tem que me entregar a torneira ou me informar qual é a torneira. Se eu não furar ela aqui, porque ele não me informou, não passou o posicionamento, não entregou a torneira, para eu fazer o deslocamento, para ir na casa dele novamente furar, é tanto, é X valor. Meu amigo, nunca mais teve um cliente que me pediu para mim ir na obra dele furar. Todos me passam a furação. Por quê? Porque vai doer no bolso.
E aí, se dói no bolso, ele não vai deixar, ele vai fazer a obrigação dele. Mas se você não coloca, não deixa isso explícito, você vira escravo do seu cliente. Então, tudo que você ache que você tem que explicar, que é o seu sistema ali, coloca no contrato, informa. Porque acabou. Aí não tem esse negócio. Marcou o prazo de entrega? Cumpre. Você tem que fazer a sua parte. Você não pode elencar com a sua parte de jeito nenhum, tá? Então, são situações que você vai passando e você vai aprendendo. Sidney. Já admiro muito seu trabalho. Como vender, mas na produção você tem uma equipe e eu trabalho nesse ramo há pouco tempo. Sidney, hoje a gente não tem. A gente vai montar, né? Agora sim, a gente vai montar a equipe. Depois da pandemia, lá em Quirinópolis, antes da pandemia, a gente tinha equipe de trabalho. Quando veio a pandemia, né, então tudo parou, tudo fechou. Eu dispensei o pessoal. E aí, nesse meio tempo, parece que eu senti que, assim, eu tenho uma produção bem acelerada. Eu sempre gostei de trabalhar mais sozinho, então eu trabalhava mais sozinho. Só que o meu foco no meu trabalho sempre teve duas pontas, né? Que eu trabalho digital e eu trabalho as bancadas. Então eu tiro renda dos dois lados. Eu crio produtos, eu dou curso. A gente tem infoprodutos, está criando um curso online aí, que logo vai sair. Então eu não me preocupei com produção. Agora a conversa é diferente. A gente mudou agora para São Paulo, né? Aqui para o Já. E agora eu tenho que. A despesa é maior, eu tenho que fazer isso aqui, dar dinheiro, dar mais dinheiro. Então eu preciso de linha de produção, eu preciso de funcionário e eu vou contratar equipe sim aqui. Vou esperar mais um pouco, vou organizar mais um tempo agora para ver como que vai ficar. Quando eu abrir a loja, que eu ver que está chegando a hora de eu abrir a loja aqui novamente, acredito que até março eu quero ter aberto a loja já, aí sim a gente vai montar a equipe. Eu quero funcionar tanto na produção, quanto contratar mais funcionário para ajudar na questão da loja também. Tanto é que eu tenho que capacitar funcionária para estar junto com a Cibele, porque logo, né, já vem o bebê e aí precisa, né, da gente uma hora ou outra ela dar uma paradinha para cuidar das coisas, né? Então é diferente. Mas funcionário, entrar na parte de funcionário, você tem que analisar muito. Você tem que analisar se você já está com clientela para isso, se você tem continuidade de venda, né? Porque, vamos pôr, você pega um mês de venda bom. A gente tem meses que são ótimos, mas já vai ter meses ruins. E aí? Você vai ter aquela despesa fixa ali. Principalmente se você for CNPJ e tiver os seus funcionários registrados, meu amigo. Uma despesa de 2, 3 funcionários aí não é barata, não. Pode ser funcionário de um salário. É caro. Um funcionário de um salário te custa quase 2 por mês e você não sabe. Você tem que tomar muito cuidado com essa parte. Então entra em funcionário só quando você sentir que realmente a demanda está grande e está fixa. Que essa demanda ela é contínua, né? Ela não está parando, tá? Ela não está oscilando. Marcelo Ribeiro, boa noite, Jair, e a todos. Marcelo Porcelanataria, Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço. Tutoriais, vídeos, boa noite, Jair. Posso fazer lavatórios e nichos em cores escuras ou seria melhor em cores claras, que seria mais fácil para venda? Produto de venda é melhor você trabalhar mais neutros, ainda mais se você for fazer grandes quantidades. Eu te indico você fazer branco, bege e cinza, que são as cores que mais vai sair. Mas é interessante você ter pelo menos uma peça de cada, de cores alternadas. Pô, eu tenho uma peça preta, eu tenho uma peça amadeirada, eu tenho uma peça estampada, uma peça mais colorida, tá? Para mostrar opção. Mas o que vende é peça neutra, branco, bege e cinza. Isso aí vai caber em qualquer banheiro, tá? Principalmente cinza. Ademir Santos, boa noite, professor. E esse mesmo. Que Deus abençoe sempre. Valeu, um abraço. Eduardo Caputz. Jair, boa sorte em sua nova empreitada. Agora não estou tão longe, e pretendo fazer uma visita. Coisa boa. Agora a gente está perto de muita gente aí, né? Sérgio Neves, boa noite. Carninha, tem um notícia aqui. Jair, agora você está bem perto. Boa sorte, que Deus te abençoe. Aproveitando, paga um churrasco para a turma. Um abraço, meu querido. Pois é, igual eu falei, né? A gente vou dar uma estabilizada primeiro e eu vou organizar uma data aí, né? Fazer algum evento para fazer um churrasquinho aí e convidar os nossos ex-alunos aí para vir fazer uma confraternização, né? Comer as minhas custas também. Os caras falam assim, lá só ficou com o nosso dinheiro. Não, a gente vai zelar também. Vamos agradecer, a gente vai fazer uma confraternização sim. Gilson Holanda, boa noite, parabéns pela mudança. Sou de Osasco. Opa, tá aqui pertinho.
Eu acho que eu já dei curso para pessoa, para aluno de Osasco. Alexandre, boa noite, Jair. Abraço aqui de Minas, meu irmão. Um abraço aí, galera de Minas. Rogério Nascimento, boa noite. Deus te abençoe nessa nova jornada. Um abraço. Ao meu amigo Vladimir Manfred, boa noite. Luciano Benfica, boa noite. Odivan Cordeiro, boa noite. Ficou mais perto de mim agora. Aí, Odivan. Eu não sei se é o Odivan que é de Osasco. Eu sei que ele é aqui de São Paulo. O Odivan fez curso com a gente. Um abraço, Odivan. Vou fazer uma visita pra gente aqui, Odivan. Se prepara que eu vou organizar um evento aí, fazer um churrasquinho, fazer uma confraternização e o convite vai chegar, né? E eu conto com a sua presença aí. Você tá pertinho, você vem cá, né, trocar uma ideia com a gente. Um abraço pra você. José Augusto. Fala, Jair, beleza? José Augusto, Jam Porcelanato, só, rapaz. Taquaritinga, São Paulo. Saí da marmoraria em que trabalhava. Desde novembro estou por conta com a porcelanataria. Graças a Deus estou indo muito bem. Coisa boa, parabéns. Elson, desejo muito sucesso. Aqui seu amigo Divino Elson de Votuporanga. Ô, ceboso! Divino, um abraço pra você, meu querido. Agora nós tá perto, aí. Eu tô aqui agora em Arujá, São Paulo. Vem fazer uma visita, dá um Google aí depois eu vou ver se você tá muito longe da gente. A gente chegou aqui quinta-feira, a gente mudou agora para Arujá, estado de São Paulo, e até março a gente vai abrir nossa loja, se Deus quiser, vai abrir nossa loja aqui de novo. Então a gente tá focado agora nos nossos cursos, né? Mas bacana. Divino. Nós é parceiro de jogar videogame na época de moleque. Francisco Sérgio, boa noite. Kleber Lúcio, boa noite, Jair. Deus abençoe. Amém. Zé Augusto, você fez parte da minha decisão de deixar a marmoraria para seguir com a porcelanataria, com suas experiências e dicas. Sucesso para você então, meu amigo. William, boa, Jair, beleza? Maravilha. Manda um abraço aí. Um abraço pro seu amigo William Rodrigues. Galera. Já é uma peça de 84 por 84, consigo fazer um nicho? Com certeza. Uma peça de 70 por 70 você faz um nicho borda diamante, né, que tem um maior aproveitamento, e não sei se na sua região ele tem muita aceitação. Tem lugar que tem lugar que não. Mas é possível fazer nicho até com uma peça 60 por 60. Então, de 70 por 70 para cima, você já vai fazer um nichinho aí de 60 por 40. Arte do Porcelanato, Goianésia, Goiás. Boa noite. Opa, é a nossa terrinha. Quando eu escuto o nome Goiás agora, chega a dar um lacrimejado aqui. Eu passo. Um abraço pro nosso Goiás lá, ó. A gente não pode cuspir no prato que comeu, não. Né? A gente nasceu no Goiás, foi criado em Goiás, começou a nossa vida lá. E agora a gente tá tentando, né? Não por dinheiro. Claro, dinheiro é consequência, a gente precisa. Mas para cravar nosso nome aí na história, né? Fazer sentir mais vivo. É bom, eu gosto do que eu tô fazendo. E a gente tá indo para cima. Tem que ir para cima, meu filho. Levanta a cabeça, ó. É aquele ditado, né? Foguete não anda para trás, não. Se bem que agora os foguetes tá dando ré, né? Os foguetes tá voltando, né? Tá tendo nem jeito de usar o argumento mais. Galera, se tiver perguntas, deixa eu ver quanto tempo nós tem aqui. Nós já estamos com... Aqui agora não consigo ver. Ih, eu acho que a live caiu. Deixa eu ver se caiu. Pessoal que tá acompanhando aí, dá um grito aí pra me falar se essa live caiu ou não. Tá achando que caiu. Vamos ver se vai voltar. Deus abençoe você nessa etapa. Aqui é Leme, São Paulo, interior. Bacana. Vou ver se eu tô online aqui ainda, pessoal. Ó, parece que tá online. William Rodrigues, comecei a fazer porcelanato vendo suas dicas. Bacana. Tá online ainda, né? É porque o aplicativo aqui mostrou que tinha... Não, cara, caiu, hein? Não, tá. Caiu não. Beleza. Caiu não. Beleza. É porque eu não tô no computador, né? Aí aqui é diferente, eu tô meio perdido ainda. Tá online, tá nativa. E o que vocês acham, galera que acompanha? O que vocês acham da ideia da gente fazer um curso de fim de semana? Só sábado e domingo, mas só de nicho. Fazer só o nicho bordo diamante.
Acha que vale a pena? A gente vai montar a turma, eu já falei para a Sibeli ali, a gente já vai organizar um cronograma para a gente colocar, fazer uma turma, né, de fim de semana. A partir acredito que de amanhã, eu já vou começar a gravar mais todo esse processo de mudança, até para a galera que está começando a ver, né, o que a gente precisa para montar uma oficina de bancadas, mostrar o espaço que a gente tem ali embaixo, o alojamento, como que está ficando, para a galera ver como que é o alojamento, né, dos nossos cursos. Então, eu vou estar gravando vídeos editados. É muito tempo que eu não posto vídeo, né? Não só ficar nas lives, não. Vamos fazer uns vídeos aí. Tranquilo? É isso aí. Tá on. Como se diz? Estamos nativo aqui. Show de bola? E a galera vão participar, né? Lá dos nossos grupos de WhatsApp. Ó, tem um dos participantes que vai vir dia 31 agora. Que foi? Você tá muito dengoso. Vem cá. Opa! Senta aqui. Tem um dos participantes que vai vir no nosso curso do dia 31, que ele tá vindo através de um projeto que a gente realizou. Direto, assim, eu já realizei várias vezes esse projeto. A gente conta, né, com o apoio de parceiros. Dessa vez a Godzilla Diamantados participou, né, desse projeto. Sempre, a maioria das vezes o Francisco sempre participa com a gente desse projeto. Você vai ficar quietinho, então desce. E ele foi contemplado. E ele tá vindo fazer esse curso com a gente, com tudo pago. Despesa de viagem dele, né? Vai estar vindo de avião, alimentação, hospedagem, vai comprar um jogo de ferramenta para ele, vai ficar uma semana com a gente aqui, tudo no 0800, né? Pagou a taxinha de inscrição dele, concorreu ao projeto. Então, direto a gente faz isso. Pessoal que é mais antigo no nosso canal, eu acho que muita gente já participou desses projetos. E quem não é antigo, né? É só acompanhar. Direto a gente movimenta e chama a galera para participar, para ajudar a gente a custear esses trabalhos. William, já qual é o seu conselho como profissional para WA? Cara, não sei. Eu teria que ver, né? É igual assim, não sei se você chegou na live agora, tem que dar uma olhadinha na nossa live, vale muito a pena, que eu conto muito, né, da minha trajetória, pessoal, não focar somente em preocupar em ser um bom acabamentista, só como o cara que faz um 45 bem feito e faz uma bancada bonita, né? Tem muita coisa por trás disso, além da confecção. Você tem que ter postura, ter ética, saber se portar, ter sonhos, trabalhar por esses sonhos, né? Acho que isso é tudo base do profissionalismo. Mas dá uma acompanhada no nosso canal. Acompanha nosso canal aí, nossos vídeos mais didáticos, que com certeza você vai decolar. Gilson Holanda, já eu tenho que fazer um nicho de 1,30, só que porcelanato dá 92. Dá para fazer emenda? Com certeza dá. Só que a emenda você tem que explicar para o seu cliente que ela é visível, né? Ela vai ser notada. Por mais, sim, depende muito do piso. Se for um piso mais estampado, um marrom, alguma coisa assim, essa emenda quase não vai ser vista. Agora, se for um piso branco, com certeza a emenda, por mais que você capriche nela, ela vai ser vista. O negócio é conversar com o cliente, mas é possível fazer emenda. Boa noite, Jair. No lavatório, medida padrão, qual a estratégia sobre os espelhos de saias? Porque eu fiz um para pôr o lado esquerdo na parede e a maioria dos clientes, a parede era do lado direito. Olha, quando eu monto essas bancadas padrão, né, que a gente chama de produto, eu fecho os 3 lados da bancada e eu fecho os 2 lados do rodopia. Tanto o rodopia maior como o rodopia menor. Você fecha os 2 lados, porque ele vai servir tanto para o direito ou para o esquerdo. Vai gastar um trabalhinho a mais? Vai. Mas você não vai perder venda. Isso não acontece mais com você, beleza? Fecha a bancada frente, direita e esquerda. Fecha o rodopia, lado direito e lado esquerdo, né? Tanto se for o grande, fecha os 2 lados dele. E aí você resolveu a charara. Fala, meu amigo Genésio. Um abraço, Genésio, rei das onças. É isso aí. Show de bola? Pessoal, vou dar uma parada por aqui para descansar, que amanhã é dia de correria, tá? Amanhã a gente já vai começar a organizar nossos espaços ali. Vou lá buscar, acabar de fechar para o pessoal trazer as beliches e camas. Tem muita coisa para a gente fazer, mas pode preparar que da agora para frente tem muita live aí, tem muito conteúdo, tá? Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, finca o dedão nesse like, ativa as notificações, compartilha nossos vídeos, comenta nossos vídeos.
Por mais que eu não responda comentários no YouTube, mas eu sempre leio tudo, sempre deixo um joinha, um coraçãozinho lá, tá? O WhatsApp da nossa loja tá aqui em cima. Qualquer dúvida sobre nossos cursos, nossos grupos, é só entrar e pedir informações que a Cibele manda na hora. Um abraço para vocês, fica todo mundo com Deus, bom descanso. Vamos começar a semana que vem no 12. Até mais!